esse é um tema, irmãos, importantíssimo para nós. Devemos ter uma compreensão bem clara e específica sobre o real significado da Páscoa e não nos deixar ser levados por concepções errôneas quanto a este momento importante que aconteceu no tempo bíblico da saída do povo de Deus do cativeiro do Egito. E na teologia reformada, irmãos, a Páscoa ela é vista como um momento importante, um momento central que aponta para a obra redentora de Jesus Cristo. Ela celebra de fato a libertação do povo de Deus da escravidão do pecado e assim como também a libertação do povo de Israel, como já falei, do Egito para a terra prometida, o evento de fato que na sua composição original deu então a instituição deste evento chamado Páscoa, que foi comemorada. A Páscoa, irmãos, é uma festa judaica que significa passar por cima, ou passagem. Esta é uma referência da última praga da libertação do povo lá do Egito, a 10ª praga, que foi a praga da morte dos primogênitos. E por esta ocasião, nós podemos perceber na narrativa bíblica que houve uma ordenança de Deus por meio de Moisés para que o povo de Deus, naquela noite, matasse um cordeiro, comesse a carne e com o sangue do cordeiro fosse passado nos umbrais das portas, porque à noite o anjo da morte passaria em todas as casas do Egito e a casa que não tivesse a marca do sangue do cordeiro, o anjo entraria e mataria o primogênito daquela casa, não somente o primogênito filho do casal, mas também o primogênito animal que eles tivessem na sua propriedade. Então, irmãos, a Páscoa ela é de fato um simbolismo da vitória sobre a morte, mas no pensamento das pessoas que não têm esta compreensão, não observam para tal significado, ficando então com as concepções erradas, equivocadas sobre esta data. Daí gerações e gerações adiante foram atingidas com pressupostos tortuosos, não verdadeiros quanto ao que isto de fato significa para nós. A Páscoa, irmãos, deveria ser um momento de celebração ao Senhor, um momento de arrependimento, de reconhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida das pessoas. A Páscoa deveria deixar de lado o peixe, ovo, coelho, tudo quanto não tem nada a ver com o momento. E nós podemos então voltarmos para Jesus. O mundo perdeu este referencial e não compreende desta forma, pois a Páscoa ela tem este significado e foi debaixo desta ordenança, irmãos, que trouxe para nós um grande significado de redenção, em que aquele episódio daquela praga, o livramento dos primogênitos por meio do sangue do cordeiro, que ali, por ordem do nosso Deus, assim feito, seria de fato um apontamento para o Cordeiro de Deus que haveria de vir, que haveria então de morrer na cruz e de que com seu sangue ele nos libertaria de uma vez por todas do poder das trevas, do império das trevas, e nos resgataria para o reino do Filho do seu amor, Jesus. Há de fato, irmãos, alguns pontos importantes que Moisés então ele instituiu esta festa como um memorial, evento importante, que seria de fato um divisor de águas ou um descortinar de uma revelação importante acerca de Jesus. E nisso nós podemos encontrar alguns pontos importantes que são relevantes para esta introdução sobre a Páscoa dentro do escopo da teologia, em que nós cremos. Então, primeira coisa, irmãos, é que Cristo, como o Cordeiro Pascal, ele é de fato representado nesta Páscoa. Na visão reformada, por assim dizermos, Jesus ele é considerado o verdadeiro Cordeiro de Deus. O Cordeiro Pascal não seria de fato um animal, mas sim ele mesmo sendo o Cristo, o Filho de Deus, que veio para que com o seu sangue ali na cruz proporcionasse a nossa salvação, a vitória sobre a morte, sobre a nossa morte eterna, nos dando de fato a vida eterna, sua morte e ressurreição. Então são um cumprimento perfeito desta Páscoa, que simboliza a libertação do pecado e da morte. Em segundo lugar, irmãos, a Páscoa ela traz para nós o apontamento para esta obra em Cristo na cruz,
onde ele tomou sobre si o juízo de Deus, para que os nossos pecados fossem então perdoados e com este sacrifício nos proporcionasse vitória, assim como ele foi vitorioso. Mas a Páscoa também denota para nós o estabelecimento da nova aliança no sangue de Jesus. O seu sangue ali então como um símbolo naquela ceia que foi ali apresentada com Jesus e seus discípulos, ele figura-se então aqui como um cumprimento então desta Páscoa, que neste simbolismo Deus então se coloca como o dono de uma aliança que estabelece com o seu povo para salvar o seu povo. E a Páscoa seria de fato, irmãos, o primeiro passo visível de uma aliança estabelecida, de uma Páscoa, de um acontecimento importante. Ainda, irmãos, há uma celebração contínua. Não poderíamos deixar de referenciar que para quem é crente em Jesus Cristo, não existe essa Páscoa que a gente vê por aí. A nossa Páscoa, ela tem um formato diferente e ela tem uma comemoração diferente. Observe, irmãos, que na teologia puramente reformada e verdadeira, que nós conhecemos e cremos como um retorno às Escrituras Sagradas pelo que ela é e ensina, a Páscoa, ela não é, irmãos, apenas um evento anual que acontece a cada ano nesta época, mas ela é uma realidade dominical. Ela é uma realidade de cada domingo. Cada domingo para nós é a Páscoa. Cada dia que Jesus ressuscitou, sendo este dia o domingo, para nós tem este significado. Para nós, o dia de festejar é o dia do domingo, o dia do Senhor em que Ele foi trazido da morte como vitorioso sobre ela, e depois do seu sangue ter sido derramado na cruz, nos salvou, e neste dia específico, Ele então agora aparece neste simbolismo, trazendo consigo esse reflexo importante, este poder soberano, apontado então neste plano redentivo, irmãos. Há um ato contínuo em que, em Cristo, pelos elementos hoje, a mesa do Senhor, pão e vinho, não mais carne de cordeiro ou pães sem fermento e ervas, mas agora os elementos que simbolizam o sacrifício de Cristo, que nós devemos fazer, anunciando a sua morte até que Ele volte. Esta é a nossa Páscoa. É o momento em que o Senhor Jesus se faz presente, quando o povo dele se junta ou se ajunta para celebrar ao Cordeiro. Esta é a Páscoa. Todos os domingos, quando nós nos juntamos, irmãos, nós relembramos o sacrifício de Cristo. Quando nós nos aproximamos da sua mesa para cear, é a nossa Páscoa. É o momento agora ápice da vida do crente. E nós não podemos, irmãos, desconsiderar estes parâmetros estabelecidos pelo próprio Senhor. Jesus Cristo, irmãos, de fato, Ele foi traído. Sim, Ele foi traído, foi preso, foi morto durante uma celebração de uma Páscoa em Jerusalém. Tudo isto aconteceu no período da Páscoa do que as pessoas criam. A sua ressurreição então aconteceu no domingo, pela manhã, cedo, após o sábado pascual. Portanto, cristãos não celebram este movimento mercadológico, que puramente acham que comprar um peixe, um bacalhau, nada contra o peixe, é gostoso, eu mesmo gosto muito, mas não há nenhum vínculo espiritual de redenção em ovo de chocolate, que é tão caro. É melhor comprar batom, que é baratinho. Meus irmãos, precisamos, queridos, retornar então a estas verdades. Por fim, meus irmãos, há um chamamento nesta noite para mim e para você, para que nós venhamos a compreender o real sentido da Páscoa. O que foi que Jesus fez por mim e por você? O que foi que Jesus fez por nós? O que foi que Ele realizou na cruz para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai? Para que pudéssemos viver então agora uma viva esperança de que um dia Ele voltará para recolher os seus. Assim, meus irmãos, nós podemos entender, queridos, que a Páscoa nos dá também um retrato da ira de Deus sobre os incrédulos. Mas a Páscoa, ela também nos mostra um retrato do amor de Deus para com o seu povo. Diante disso, irmãos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia
em Isaías capítulo 53 e os versículos do 4 ao 7. Isaías 53, versos do 4 até o verso 7. Podem ficar sentados mesmo, vamos fazer a leitura desse texto. Isaías 53, versos do 4 ao 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós te louvamos nesta noite, Pai, te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, Pai, fale com cada um de nós. E possamos, ó Deus, ter compreensão clara do que a tua palavra ela tem para nos falar nesta noite. Que o Senhor Deus, pela sua misericórdia, nos ajude, ó Deus, na ministração e nos abençoe nesta noite. Que cada um que aqui chegou possa ser tocado por ti, Senhor, e relembrar, ó Deus, de tantas coisas ricas que o Senhor fez por nós, de tantos atos caros para a nossa fé, que nos resgatou do império das trevas e em Cristo fomos feitos filhos. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, este capítulo prediz os sofrimentos do Messias. É bem verdade. Estamos na escola bíblica dominical. Hoje concluímos o estudo sobre o livro de Isaías, e nós podemos concluir e ter a clara percepção de que Deus usou a vida de Isaías poderosamente para descortinar um entendimento acerca do Messias que viria como resgatador, como aquele que nos compraria com o seu sacrifício. E o capítulo 53, assim, o fim é que de fato ele morreria, ele estaria de fato envolvido, irmãos, neste processo, neste plano perfeito, redentor, e que isso seria de fato um evento marcante. Este capítulo, então, irmãos, contém um belo resumo das doutrinas mais peculiares, mais importantes e distintas do cristianismo. Já vimos, queridos, que toda esta passagem de Isaías capítulo 53 é uma profecia extraordinária, fantástica, acerca do Messias de Jesus, feita 7 séculos antes de Jesus chegar até aqui. Mas, irmãos, quando começamos a olhar a partir do verso 4 que nós lemos, o primeiro pensamento que vem é: quem está falando com tanta propriedade sobre um evento que aconteceria 700 anos depois? Quem de fato seria este? Há de fato, irmãos, um reconhecimento correto que Jesus havia tomado as nossas enfermidades e as nossas tristezas sobre si, e ele mesmo foi realmente o ferido de Deus, o aflito de Deus. Há muitos estudos que se veem neste capítulo, e nós podemos olhar como profética a fala de Isaías em anunciar algo tão grandioso, mas também, irmãos, como uma futura confissão de Israel sobre aquela nação, quando eles deveriam ter os olhos abertos para ver a glória da verdade de Deus na pessoa de Jesus, sendo ele então o Deus que se fez carne, que habitaria entre nós pela sua primeira vez na sua vinda. Na passagem então diante de nós, que nós lemos aqui, o livro de Isaías então, irmãos, explica a razão do sofrimento. Sem paralelo substituto divino, é como se o profeta estivesse então lá diante daquela cruz, daquela cena horrenda,
em que agora Isaías, ao ver claramente tudo aquilo que estava acontecendo, Isaías pudesse relatar, quem sabe ao lado de Maria, de Marta, de João, e olhasse então intensamente para o corpo ensanguentado do Salvador sofredor. Meus irmãos, observe, queridos, que este sacrifício em que Jesus então se envolve para cumprir, não foi algo imposto sobre ele, pois na sua Bíblia, no livro de João, capítulo 10, verso 18, está escrito as palavras de Jesus em dizer sobre o seu sacrifício que haveria de vir: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la e também para havê-la. Este mandado recebi do meu Pai. Observe, irmãos, que quem levou Cristo para a cruz não foi aquelas autoridades, não foram alguém que votou, solta Barrabás e sacrifica Jesus. Quem levou ele para a cruz foi ele mesmo. Foi o seu grande amor de dizer a um povo que só pode ser comprado pelo meu sacrifício, o meu sangue derramado na cruz será o pagamento pela vida de muitos, e por eles eu me dou, por eles eu me oferto para morrer na cruz. E meus irmãos, diante disso, nosso Salvador Jesus então sofreu primeiramente, queridos, pelo próprio Deus, que sendo ele Deus, desceu de sua glória para cumprir este plano redentivo, mas que também, irmãos, como homem, ele enfrentou muitas coisas difíceis aqui, pois na sua trajetória para o seu sacrifício, ele sofreu as contusões, irmãos, e os golpes contra o seu próprio corpo por varas. Jesus, ele teve lacerações de açoites, ferimentos penetrantes em sua cabeça, com aquela coroa de espinhos do tamanho de um dedo indicador. Jesus sofreu de fato as pancadas em seus membros inferiores, como fonte de informação extra-bíblicos. Houve perfurações também nas suas mãos e nos seus pés. Arrancaram a sua barba. A morte na cruz, irmãos, foi uma morte violenta, brusca e absurda. Mas o maior sacrifício não foram essas coisas. O que foi mais forte no sacrifício de Cristo é Ele, sendo Deus, desceu, se submeteu ao processo, por amor a mim e por amor a você. Que respostas nós temos dado a Deus por isto? Com que nível de seriedade nós olhamos hoje para a Páscoa e achamos que é apenas esta coisa falaciosa e comercial que nós encontramos por aí? Quando estamos diante, irmãos, de um texto como esse, o que dizer, irmãos? O que dizer de nós mesmos? O que dizer de nós mesmos diante de tamanha envergadura de empenho grandioso, soberano, que veio para nos presentear com graça? Observe, irmãos, comigo, os versos 4 e 5 que nós lemos, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Irmãos, que declaração Isaías dá aqui, como se estivesse vendo já a cena diante dele, em um cenário sangrento e marcante. A passagem, queridos, repleta de tantas informações textuais que demonstra dilema, até de pensamentos ambíguos das pessoas, de tentar compreender tal poema em eventos que
de várias óticas percebem de fato que, ao olharmos para Gênesis, ali foi anunciado, quando de fato, irmãos, o próprio Deus, quando foi conversar com um casal pecador e fazer vestes para aquele casal se vestir, anuncia-se então um cordeiro que haveria de morrer. E com a pele daquele cordeiro, vestes dignas seriam para cobrir os pecadores. Meus irmãos, é uma profecia, queridos, inacreditável e profundamente irônica, diante de um acontecimento tão grandioso que o Messias, em relacionamento com o seu povo, assim estabelece tais razões pelas quais esta profecia é tão inacreditável e irônica que desafia as expectativas arraigadas no imaginário das pessoas. Como pode alguém morrer por mim? Como pode alguém morrer por quem não tem valor algum? E a sua graça então olhar para nós, mortos em nossos delitos e pecados, e dizer: eu quero você, morro por você, resgatei sua vida por amor de você e por amor da minha palavra. Observe, irmãos, que em vez de predizer a vitória final do Messias, o reinado onipotente de Deus na pessoa de Cristo e a glória eterna, muitas pessoas, irmãos, focam em outras coisas. Olha uma cena como essa e leva isso como uma religiosidade, apenas um ato, um evento histórico e apenas e mais nada. Meus irmãos, precisamos compreender, irmãos, que quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, que levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, o castigo que era meu, que era nós que éramos para estar lá naquela cruz, a maldição que era sobre nós, Ele se fez maldição por nós, para nos garantir a vida eterna. Muitos focam, irmãos, na sua humilhante derrota. Ele morreu. Na sua rendição, na morte, no desprezo dos homens. Queridos, muito mais além disso, reflete que as mesmas pessoas que aguardam em oração sua vinda, sua vitória, serão as mesmas que muito desprezam Ele durante toda a sua vida. Não ter uma compreensão clara do que Jesus fez é perder tempo. É com facilidade desprezar tudo aquilo que foi feito. Isto nos responde muito sobre nós mesmos. Quando as tentações chegam, quando coisas acontecem, e nós simplesmente cedemos por falta de uma compreensão mais ampla do que Jesus fez. Observe, irmãos, que nós pensamos, é inacreditável, porque é difícil conciliar de fato, irmãos, a realidade deste cenário tão diferente. No entanto, queridos, nós podemos ver que a palavra de Deus, banhada de sua verdade, como de fato a verdade absoluta, mostra-nos então, meus irmãos, que nestes versos há um relato destes sofrimentos de Cristo e também do seu desígnio de seu sofrimento. Foi por nossos pecados, foi no nosso lugar que o Senhor Jesus sofreu. Todos nós pecamos e carecemos, irmãos, da glória do Senhor. Isto aqui, meus irmãos, deve ter um significado muito maior do que as nossas picuinhas pessoais, do que os nossos mimimis constantes, de buscarmos perceber, irmãos, de fato, o que é de tão maior está sobre as nossas vidas, o que de fato de tanta seriedade nos envolve, que nos deveria proporcionar mais maturidade. E podemos olhar para isto aqui e dizer: quem sou eu? Rendido, quebrantado devo estar. Devo olhar para isso aqui, meus irmãos, com tal seriedade, de perceber, irmãos, que os pecadores, em muitas situações, amam o seu próprio pecado, o seu próprio mau caminho, são encantados por eles, mesmo sabendo que
estão totalmente distantes de um comprometimento com aquilo que aconteceu. Cegos caminhando para o inferno. Nós é quem merecemos, irmãos, todas as dores, tristezas e angústias. Nossos pecados, irmãos, figurativamente, quem sabe, foram os espinhos pontiagudos cravados na cabeça de Cristo. Os pregos que perfuraram suas mãos, a lança que furou o seu lado, a sua lateral. Ele foi entregue à morte por nossas ofensas. Por seus sofrimentos, irmãos, ele comprou o direito sobre as nossas vidas. Esse povo não merece. Esse povo está longe, andando cego, ressequidos. Mas eu os amei. Eu vou resgatá-los. Eu tenho comprometimento com este povo. Eu me comprometo, eu me aliançarei com este povo. E a graça de Deus, irmãos, para nos mostrar tão grande corrupção, tão grande distância. Estávamos de fato, queridos, enfermados, iníquos, imerecidos. Mas foi Ele, Jesus, que nos tirou da ruína. Foi Jesus que pela sua expiação feita por nós, a nossa dívida então foi paga, irmãos, por conta do sacrifício de Cristo. E Ele sendo este único caminho de salvação, Cristo então crucificado e ressurreto. Não há, irmãos, mensagem maior do que essa. Não há verdade mais profunda do que essa. O que é que nós estamos esperando, irmãos? Para nos alegrarmos na presença do Senhor que nos salvou. Que nada nos arrebatará das mãos dele. Que o seu sacrifício foi único e suficiente. O que é que nós estamos esperando, irmãos? Para nos alegrar diante de tal verdade e dizer: eu me pertenço nisso aqui. Se você nos visita nesta noite, o que você está esperando para se render a esta verdade pascual? Observe, irmãos, que Jesus Cristo, queridos, em pagar este tão grande pagamento, um preço de sangue, integralmente liquidou a nossa fatura, o nosso débito espiritual com Deus, quando morreu em nosso lugar naquela cruz. E quando ele diz está consumado, é porque está pago. E agora nós podemos viver em novidade de vida pelos méritos de Jesus, pelos méritos dele. Jesus Cristo, irmãos, pagou tudo o que precisaria ser pago para que pudesse nos dar salvação, reconciliação pela fé. Você pode, juntamente comigo, podemos ter paz com Deus simplesmente em fé por aquilo que Cristo fez naquela cruz pelas nossas vidas. Mas é no verso 6, irmãos, que apresenta-se então a nossa condição espiritual de forma mais profunda, pois o verso 6 diz categoricamente que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que de fato, irmãos, nós podemos entender aqui é que estávamos desgarrados. E 1 Pedro capítulo 2, verso 25 diz: porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém se converteram ao pastor da alma de vocês. Ou seja, agora nós temos um rebanho, fazemos parte de um rebanho. Não estamos agora soltos, sem direção. O sumo pastor Jesus foi nos buscando para o seu redil, foi nos trazendo, nos atraindo com os seus braços de amor,
com as suas ações graciosas e trazendo para o seu rebanho, para dizer: aqui está o meu povo. O que você está esperando? Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E, meus irmãos, aqui há um retrato claro do tempo do livro de Juízes, no capítulo 21 e o verso 25, que dizia que naqueles dias não havia rei em Israel, não havia comando, não havia nada, não havia nenhuma direção. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Decadente situação é vivermos ao nosso bel prazer, fazendo aquilo que eu acho que é certo. Não, meus irmãos, ovelhas de Cristo comprados pelo seu sangue se alegra em andar debaixo dos olhos do Senhor, na autoridade dele, no comando dele, dizendo sim para o que ele diz sim, dizendo não para o que ele diz não. Assim, meus irmãos, as Escrituras dão aqui de fato um registro claro de que a nossa vida real, ela é uma vida que precisa ser atingida pelas verdades da palavra. A nossa vida real não pode ser desassociada do entendimento que nós temos. E, meus queridos, a humanidade como um todo, ela é rebelde. Ela não quer dar ouvidos às palavras do Criador. Elas não querem de fato se submeter a viver em um caminho estabelecido pelo nosso Redentor, pelo Salvador e Criador de todas as coisas. Não quer, porque o egocentrismo é muito mais vívido. Não se tem espaço algum para, neste nosso tempo, haver de fato um parâmetro, um lampejo pelo menos de temor a Deus. Tamanha cegueira, irmãos, diante do que Jesus fez por nós. A menos, irmãos, que confessemos, a menos que o pecador confesse todo o seu pecado e se arrependa. E arrepender, irmãos, é a mensagem do Evangelho. Se arrepender dos seus maus caminhos e retornar para os pés da cruz. Este é o caminho, esta é a mensagem do Evangelho. Esta foi a mensagem das pregações de João Batista, de Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E arrepender de quê? Dos maus caminhos. Se arrepender de uma vida pregressa, complicada, exaustiva, distante, com graves consequências. E a palavra de Deus é esperançosa. É arrepender-se e voltar-se para aquele que conserta. É voltar-se para aquele que põe ordem em casa. É arrepender-se e voltar-se e dizer: Senhor, comande a minha vida. Senhor, eu quero viver debaixo do teu senhorio. Eu compreendi, Senhor, o que o Senhor fez na cruz por mim. E eu quero me sujeitar a isso. Eu quero me desnudar de mim mesmo. Eu não quero mais ser o comandante da minha própria vida. Eu quero que o Senhor comande a minha vida como meu pastor supremo. Observe, irmãos, que quando isso acontece, queridos, nós podemos ser completamente livres da morte eterna por esta tão grande graça. O texto aí, irmãos, ainda nos aponta um terceiro ponto, que o Senhor fez cair sobre ele. Deus fez cair sobre Jesus o peso da nossa iniquidade, foi posto sobre ele. Visto que pecamos, de fato ele morreu por nós, ele venceu a morte, para que pudéssemos também ser vitoriosos sobre a morte naquele dia em que ele virá, nos ressuscitará aqueles que estiverem morridos em Cristo. E para nós que vivos estivermos, podemos agora nos unir e estar diante dele, porque agora ele foi vitorioso e essa sua vitória agora nos alcança desta forma. Observe que 2 Coríntios 5, versos 14 e 15 diz: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Precisamos reconhecer o que, irmãos? Um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por nós,
para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem é este? Jesus. Parece irracional que alguém possa sofrer em nosso lugar, mas este, irmãos, é o fato do julgamento. Ele tomou sobre si as nossas penas de morte. Ele se tornou a propiciação e a expiação pelos nossos pecados. Ele agora é o nosso substituto. Quando Deus olha para nós em ira, é Cristo que está na frente. Foi Ele que cobriu. É Ele que nos advoga, é Ele que nos guarda de tal forma. E queridos, parece perverso como nós, mas esse é o grande amor de Deus, irmãos, que foge completamente do raciocínio humano, da nossa visão natural. Ele, de fato, irmãos, viveu a crucificação, a incrível história do amor que nunca terá fim, estendendo-se até os confins do mundo. No verso 7, amados, nós podemos ver que Jesus cumpriu a missão e se deu por ela. Verso 7 e último. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Amados irmãos, quando Adão pecou, como nós falamos no início, foi um cordeiro morto. Um animal foi morto. Deus o matou para cobrir a nudez do casal pecador. É um fato, está escrito. Mas o sangue do animal, querido, só poderia cobrir o pecado. Ele nunca poderia tirar o pecado que mancha a alma do homem e que o separa da humanidade caída em relação a um Deus santo. Desde o princípio, portanto, irmãos, Deus decretou que apenas o sangue derramado por um ser humano sem pecado, que voluntariamente estaria nesta composição redentiva, dando a própria vida sem pecado, pelo preço de resgate, pelas transgressões de pecadores, seria suficiente para apaziguar um Deus irado e satisfazer o seu grande ódio ao mal e um julgamento contra o pecado. Merecíamos, irmãos, a morte eterna. A ira de Deus se acendeu sobre a raça humana desde o início. Mas o próprio Deus, com seu amor teimoso, com seu amor irresistível, um amor inexplicável, no início de tudo, no jardim, ele vai ao encontro do homem. Adão, onde você está? Adão tinha se escondido da presença de Deus, porque havia pecado, porque percebeu que estava nu e agora fugiu da presença dele. Deus agora toma a iniciativa de se encarregar de agora iniciar um plano de redenção, anunciando Cristo, que viria como o único caminho, a verdade e a vida, para resgatar as nossas vidas de uma vez por todas naquela cruz, tendo todo um cuidado de governar a história, irmãos, até o dia de hoje tem governado a história e continuará assim sendo até o final, e nos dará graciosamente uma vida eterna, onde reina a justiça, onde de fato está preparado uma eternidade de gozo para todo sempre. E a nós, irmãos, hoje aqui, queridos, deveríamos estar sempre alegres, sempre felizes, mesmo diante as circunstâncias da vida, meus irmãos, Ele já levou sobre si. O que nós vivemos aqui, esta leve e momentânea
circunstância de vida trará para nós um peso de glória extraordinário. E a nossa compreensão tem que ser: eu estou vivendo aqui, mas os meus olhos estão no final da linha de chegada. Porque Cristo foi quem garantiu isso com o seu sacrifício na cruz. A verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa, o Deus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus Pai. Observe, meus irmãos, Jesus então se fez pecado por nós. Ele de fato se deu pelo resgate de muitas vidas, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E esse dia foi o domingo. Isso nos ensina muito, irmãos. É por isso que nós ensinamos sobre o dia do Senhor. É um dia para tudo. Voltemos o nosso coração para Ele. Tem as exceções? Tem. Mas é a exceção, não é a regra. A regra bíblica é: eu preciso parar tudo. Mulher, menino, hoje é o dia de nos voltarmos para Ele, porque nós compreendemos estas verdades aqui. Estas verdades aqui. Muito mais do que dedicarmos o domingo ao Senhor, foi o que Ele fez em morrer naquela cruz. Uma morte humilhante, uma morte vergonhosa. Foi chicoteado, foi em último momento ali impelido por um dos malfeitores, que disse: o Senhor não é o poderoso, o forte, o Senhor não dá ordem, seus anjos virem aqui, acabar com tudo, libertar todo mundo, mata tudo, está tudo certo. Mas tinha outro que disse assim: Senhor, cala a boca, que tu não sabe de nada não. Nós estamos aqui porque merecemos, Ele não tem pecado algum. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus foi para o túmulo, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. O primeiro que ressuscitou, para dar demonstração de que a morte, ela não mais tem poder sobre as nossas vidas. Não estou falando da morte que a gente vai morrer um dia e o pó volta à terra, não. Estou falando da morte eterna. Nós ganhamos, irmãos, a vida eterna para todos sempre. Somos privilegiados, filhos de Deus. Qual de fato, irmãos, é o nosso nível de entendimento e envolvimento sobre este dia tão maravilhoso, este dia tão grandioso, em que nós podemos olhar para esse texto e ver verdadeiramente o que é a Páscoa? Conclusivamente, irmãos, a Páscoa é a celebração da obra de Cristo. Esta é a verdadeira verdade. O Cordeiro de Deus que morreu, que ressuscitou para nos libertar do pecado e nos dar de fato a viva esperança da vida eterna, é de fato, irmãos, um momento de louvor, é um momento de reflexão, é um momento de renovação da nossa fé, de perceber a graça de Deus sobre as nossas vidas. E Filipenses 2, versos do 9 ao 11 diz: por isso também Deus o exaltou. Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, que diante dele se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É a este Senhor, é por Ele, foi por Ele, tudo foi por Ele, os méritos são dele, foi Ele quem fez, e sem Ele, irmãos, nós estávamos perdidos. 1 Pedro capítulo 3, verso 22 ainda diz: o qual, havendo subido ao céu, depois de que ressuscitou, Ele reina à direita de Deus, e Ele está, a Ele está sujeito os anjos, as autoridades e os poderes. Porque Jesus, Ele veio, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, comanda, é soberano, está aguardando o dia para vir buscar o seu povo. A nossa Páscoa, queridos, reside então na esperança da sua vinda.
Pois as palavras do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, em diante, diz que façam isso todas as vezes que comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele volte. Ele voltará para nos buscar. Ele voltará a segunda vez, irmãos, para recolher a sua noiva, para este enlace. E até lá, irmãos, cumprimos a prática da ceia. A prática da ceia, que figura exatamente e simbolicamente, irmãos, esses elementos que figuram este sacrifício, esta anunciação da sua morte. Naquele dia, queridos, no Egito, aqueles que não tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o anjo entrou e o anjo matou, o anjo da morte. Mas sobre as casas que tinham o sangue do cordeiro, a morte não teve poder para entrar. Passou Páscoa. Hoje nós temos a marca do cordeiro. O sangue de Jesus nos purifica e nos cobre. Somos dele, propriedade exclusiva dele. E isto, irmãos, nos leva à compreensão que se você aqui está me ouvindo e você é um não cristão ainda, nos moldes de ser servo de Jesus Cristo, que a palavra cristão hoje é muito genérica. Não, eu creio em Jesus, então eu sou cristão. Opa, peraí, não é nesse parâmetro. Eu estou falando de vida de arrependimento, de reconhecimento do senhorio de Cristo, de viver os sacramentos de Cristo, de voltar-se para alguma comunidade de fé, de fazer parte dela, de se comprometer com Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, de dar testemunho de uma vida transformada, de um novo viver em Cristo, de motivações de um coração quebrantado, dependente dele e temente a ele. É neste aspecto que se fala aqui. Se você é um não cristão, você está correndo um grande perigo. A qualquer momento, as portas da graça podem se fechar para você. E você terá que encarar uma situação irreversível na sua eternidade. Esta é a verdade que foge dos púlpitos hoje em dia. Porque é uma pregação de confrontação, de que eu preciso me voltar para Cristo, de parar com as minhas vontades erradas e dizer: Senhor, comande a minha vida de hoje por diante. A pregação indigesta. São temas que não é politicamente correto. Mas, irmãos, esta é a maior mensagem de despertamento e de esperança que um pecador pode ouvir. É de que Jesus morreu na cruz pela nossa salvação. E eu preciso me render aos pés desse Jesus, verdadeiramente. Observe, queridos, nada então, queridos, pode salvar um pecador que não se arrepende, que não reconhece Jesus como seu Salvador, como o único caminho, verdade e a vida. Este tempo então está chegando para mais do que apenas os primogênitos do Egito daquele tempo. Haverá um tempo em que a morte ela alcançará. E neste alcance, como a morte nos encontrará? Como? Eu preciso ter as marcas do sangue do Cordeiro sobre mim. Porque embora eu morra aqui materialmente falando, mas a morte eterna, ela não tem mais poder sobre a minha vida. Porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz pelo pagamento dos meus pecados e dos seus também. Observe, meus irmãos, que essas verdades elas nos colocam numa condição de tanta análise importante e substancial da nossa vida, e que de fato nós estamos aqui tendo esta oportunidade de rever as nossas rotas, de nos arrepender de nós mesmos,
nos arrependemos de coisas que não agradam a Deus. E que nos faz, irmãos, de fato sair dessa utopia momentânea. A Páscoa é lindo, né? Se fosse estar no interior, tinha um bredozinho que cozinha com coco lá, que é gostoso, pessoal, né? O povo se prende a essas coisas culturais, né? O bacalhau que hoje quase ninguém pode comprar, e acha que ali é o máximo. Eu estou aqui celebrando a Páscoa, e o coração na aridez. Vê a hora um encontro com o que é eterno, e nos encontrar desprevenidos com as nossas crenças, com aquilo que nós ouvimos tanto, o tempo, tanto tempo, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, e a vida continua na mesma estagnação. Amados irmãos, isto que eu estou dizendo é para mim e para você. Precisamos, irmãos, nos render todos os dias ao senhorio de Cristo, olhar para o que Ele fez por nós e responder a Ele com louvor, com temor, com gratidão no coração, porque o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, ninguém poderia fazer. Louvado seja Deus pelo sacrifício do seu Filho na cruz. Louvado seja Deus pelo seu amor sobre nós. Louvado seja Deus pela sua graça, esse favor imerecido a pessoas que não mereciam, eu e você. Olhando para isso, queridos, como poderia eu concluir esta mensagem? Venha você que ainda não veio, una-se aos que hoje festejam verdadeiramente a vitória do Cordeiro, a ressurreição do Filho de Deus. Venha. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça compreender sempre que foi pelos méritos dele. Foi pelos méritos de Jesus. Amém? Fiquemos de pé. Vamos orar ao Senhor e logo em seguida cantaremos.